outrora nós já éramos. Muitas pessoas, não estou julgando, mas é a palavra que julga. Muitos já acham que, o que adianta vestir uma veste de cima a baixo e ter um coração mau. Mas também não adianta nós dizer que tem um coração bom para Deus e estar na sensualidade, na vaidade, pecando, mostrando as vergonhas, sendo instrumento na mão do inimigo. Será que Jesus mente quando diz, olha, quem ama o mundo é inimigo de Deus? É incrível como muitas pessoas que estão até muitos anos, muito mais tempo do que eu, 30, 40, 20, 15, e não nasceu de novo. Você vai já de todo jeito, homens pela ganância do dízimo das ovelhas, não estou nem com a salvação dele nem dos outros, né? Prega de todo jeito, aqui pode isso, aqui pode aquilo. Olha, onde é que está a regra de Deus? Onde é que está a doutrina da palavra de Deus? Se o próprio Jesus deixou escrito aqui, nenhum servo pode servir a dois senhores. E aí? Será que é a palavra do homem? É Jesus que está dizendo. Se nós tomamos uma decisão de servir a Ele, vamos deixar o cigarro, cachaça, prostituição, adultério, né? Os vícios, os jogos, as bebedices, as vestes erradas que nós servia antes. Nós temos que ter uma compostura diferente do mundo. Nós temos que mostrar que nós somos a luz e sal do mundo. Mas se o sal perder o gosto, serve para quê? Para ser pisado. Aí muitos acham porque é usado. Ser usado é uma coisa. Jesus é até o inimigo para abençoar. Como aquele testemunho de uma mulher, era macumbeira, né? E ela tinha ódio, não do cristão, mas de Jesus. E ela fez um bolo, né? Mas como ele estava ali protegido pela proteção de Deus, ela achando que ele ia comer aquele bolo e ia morrer, né? Vou fazer esse bolo aqui, vou botar um veneno para ele morrer. Aí não viu acontecer nada e disse, e o bolo estava bom, uma bênção. Aí ela confessou que tinha botado veneno, ela se prostrou. Eu não usa qualquer um para abençoar, né? Aquela pessoa achando que ia fazer mal, mas fez bem. Por quê? Porque através do milagre que Deus fez na vida daquele homem, que não deixou ele morrer, ela se converteu. Hoje Deus usou uma jumenta para impedir Balaão, que queria amaldiçoar o povo de Deus pela riqueza. Infelizmente sempre é o dinheiro, né? Claro que o dinheiro o dinheiro é a raiz de todo mal, não é isso. Depende da maneira que eu vou usar ele. Ele vai servir para o bem ou para o mal, né? Tem que ver esse ponto. Eu tenho dom de revelação, dom de autoridade para expulsar demônio, dom de cura, talento para louvar. Aí tá ali. Eu vou arrebentar, vou pregar, vou fazer assim, assado. Mas infelizmente lá fora é um mau testemunho, né? Não dá o testemunho que era para dar. Nós somos cristãos, nós somos visados. Por quê? Porque quando a gente está no mundo, não está no mundo mesmo, está perdido, está no mundo do inimigo. Mas nós temos um nome a zelar, esse nome é Jesus Cristo. Jesus disse que aquele que escandalizar a sua palavra, seria que no melhor não tivesse conhecido, seria melhor amarrar um moinho no pescoço e lançar-se ao mar. Nós temos que ter cuidado para não vergonhar, para não fazer coisas infames, porque nós pagamos um alto preço. Claro, tem um perdão de Deus, né? Mas só que a responsabilidade é mais. Se nós abrir nossos olhos para a verdade, e porque nós continuamos no mesmo. Sempre olho pelo aquele exemplo do povo de Israel. Mas Moisés só isso. Moisés clama a teu Deus para fazer assim. E Deus dizia, até quando, Moisés? Aí Deus, eu vou destruir esse povo, eu vou acabar com ele. Mas, Senhor, se o Senhor acabar com esse povo, o que vão dizer as outras nações? Os milagres que o Senhor fez no Egito. Mas a misericórdia de Deus é grande. Mas só que vem o castigo, tem que vir. Porque nós estamos no caminho de Deus, é para cada vez mais se consertar. Não para voltar para o que era antes. Voltar para o vômito.
Jesus em outra palavra também diz: nem é morno, nem é quente, irei vomitar. Olha. Ou seja, se nós não decidimos quem nós quer seguir, ou a Deus, ou ao mundo, ou ao dinheiro, ele vai vomitar. O caminho em Mateus 7, 13 ao 14. Entrar pela porta estreita, porque muitos entram pela porta larga da perdição. E apertado é o caminho espinhoso, são poucos que entram. E larga é a porta, são muitos que entram para a perdição. O caminho de Jesus nunca deixou de ser estreito. Muitos cristãos, ministérios, estão enlarguecendo, né? Ouve todo tipo de música. As mulheres principalmente se derretem na sensualidade. Todo tipo de moda agora pega. Jesus está voltando. A gente tem que se precaver, tem que se preparar. Porque se nós enterrar nosso talento, se nós tiver desapercebido, oh, glória a Deus, nós temos que gerar desse nome cristão que a gente tem. Porque para depois não ser tarde demais. Depois não vai ter chororô. Depois não vai ter. Mas Senhor, assim, olha, o que tu fizeste, tu zombar de mim, andar de todo jeito, se colar com todo mundo, né? Mostrava vergonha para os outros. E nós sabemos que, principalmente, pastor, vamos prestar conta a Deus pelaquela ovelha. Você tinha ali a palavra para ensinar, mas para agradar pelo dinheiro. Ah, eu não vou pregar essa palavra dura não, porque senão o irmão vai sair daqui. Ah, não vou pregar duro não, porque senão, peraí. Deus é amor, mas é justiça. A palavra de Deus, Jesus tinha momento que ele pregava amor, curava, libertava, mas tinha momento que ele pregava duro, né? Certa vez ele pegou umas palavras duras, mesmo de gente começou a sair. Não vai não, Pedro, com ele não? Para onde eu vou, Senhor? Só o Senhor tem a palavra de salvação. Então nós podemos servir a dois senhores. Ou a de aborrecer um e amar o outro, ou a de chegar a um e desprezar o outro. Não poder servir a Deus e a mamão, e ao dinheiro, ou ao mundo. Então nós temos que decidir. A salvação individual, né? Cuidado para nós não ser Maria, vai com as outras. Que nem muitas vezes eu escuto os colegas que são crentes, geralmente crentes no mundo de... Ah, mas o pastor disse que pode jogar bola, o pastor disse que pode jogar jogo da água da sorte, o pastor disse que pode andar de todo jeito, né? Ah, pois vai andando de pastor, vai os dois para o inferno. Oh, glória a Deus, olha, expressão na verdade. E Jesus, onde é que fica? Nós temos que imitar ele, se espelhar nele. E o caminho de Jesus? Será que é o homem que diz que é o pastor que é a minha verdade e a vida, é placa de igreja? Não. Jesus diz, é bem claro, eu sou, oh, aleluia, o caminho, a verdade e a vida. E ninguém vai ao Pai senão por mim. Então é estreito, é espinhoso. Mas também, se nós perseverar até o fim, quando chegar lá vai ser largo, imenso, né? A glória de Deus vai clarear. Não vai ter sol, não vai ter luz, não vai ter quando para apagar, não vai ter luto, não vai ter choro, não vai ter tristeza, não vai ter ódio, não vai ter vingança, não vai ter nada disso. Aleluia, Espírito Santo de Deus, amém? Amém. Até aqui.